Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje a gente vai falar sobre um tema, e eu tenho sido um pouco repetitiva quando eu faço essa introdução, porque eu sempre digo que está tirando o sono dos brasileiros. Mas é verdade, não somos nós do programa, é a realidade. Esse é mais um tema que realmente tira o sono dos brasileiros, que é a situação do nosso mercado de trabalho. E para conversar com a gente sobre esse tema, sobre o quadro que a gente tem hoje, sobre as perspectivas, a gente tem a companhia de uma pessoa que tem uma experiência como poucas têm nesse país, que é a economista Lúcia Garcia, mestre em desenvolvimento econômico pela URGS, técnica do DIEESE há 27 anos, e esteve à frente de uma das pesquisas de emprego e desemprego mais importantes que esse país já teve, que é a PED, que ainda segue trabalhando, ainda segue em funcionamento. Lúcia, muito obrigada por você ter encontrado aí um espacinho para conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Renata, e aos internautas todos que estão aí nos acompanhando, né, para discutir esse tema, que é espinhoso, mas tão necessário, como tu apontaste. E se tu apontaste aí, até o fim do programa, se vocês descobrirem de onde a Lúcia é, vai ter um brinde. Vocês colocam aqui embaixo, aqui no chat, que aí a gente manda um brinde. Tá prometido. Pessoal, olha, quando a gente vai falar de mercado de trabalho, a gente tem um dado hoje, que é um dado incontornável, que é a quantidade de 14 milhões de brasileiros que estão ativamente buscando trabalho. Quando a gente soma a esse número as pessoas que trabalham menos horas daquelas que seriam necessárias para fazer frente ao sustento, a gente tem mais 7 milhões. E a gente tem como uma mão de obra potencial que hoje está fora do mercado de trabalho, vou colar aqui para não falar errado, 10 milhões. A soma desses três itens, dessas três condições, ela chega a 30 milhões e 200 mil brasileiros. Então, esse é um número só que dá o tamanho, um pouco, né, da dimensão do problema que nós temos. A esses números somam-se a desigualdade estrutural que a gente tem no mercado de trabalho e as novas tendências que não me parecem que elas são muito alvissareiras, que elas são muito otimistas. E aí eu pergunto, para você, né, que está nos ouvindo, que nos acompanha, você imagina que hoje um jovem, ao entrar no mercado de trabalho, vai conseguir completar a sua jornada laboral, do início até o final da sua vida, chegando ao ponto de se aposentar? Ou você já tem uma ideia muito diferente dessa? Quando você tem uma ideia muito diferente dessa, isso é um reflexo que a gente está muito pessimista, que as perspectivas que a gente divide não são boas. Mas não sou eu que vou falar de tudo isso, isso aqui foi só uma introdução, quem vai falar é a especialista. Lúcia, esse número de desempregados que a gente tem, que a gente colocou aqui na introdução, ele é evidente, ele salta aos olhos. Eu queria começar nessa conversa com você sobre quais são essas principais características do mercado de trabalho que a gente tem hoje e em que aspectos esse mercado que se apresenta hoje para a gente, ele se diferencia dos anos 90, porque muitos dos que nos ouvem estiveram na vida laboral nos anos 90, e a gente passou por muita mudança, a gente teve taxas de desemprego altíssimas, a gente está num momento igual ou diferente? A gente já teve pior? Né? Se fosse para resumir essa pergunta, a gente já esteve pior? Na verdade, o nosso grande desafio, Renata, é que nós sobrepomos desafios, ou seja, nós temos camadas, né, de dificuldades no mercado de trabalho nacional e na economia brasileira. Então, é evidente que todos sabemos que a origem do mercado de trabalho no Brasil, ela tem características específicas, né, dada a nossa condição periférica no capitalismo. O nosso mercado de trabalho, ele é caracterizado por uma sobreexploração, né, e essa sobreexploração, ela sempre teve algumas características, como uma grande fluidez entre a inatividade e a atividade, e um desemprego relativamente elevado, estruturalmente elevado, com uma rotatividade também muito elevada, porque a elasticidade da nossa oferta de trabalho sempre foi imensa,
para uma estrutura ocupacional muito simples, muito pouco sofisticada. Portanto, sempre foi muito barato substituir trabalhadores brasileiros, e isso cria algumas resistências no próprio mercado de trabalho, que fazem com que nós tenhamos tido sempre um mercado de trabalho com uma desigualdade que o atravessa. Né? Quando nós chegamos na década de 90, na verdade, não só a economia brasileira, mas toda a América Latina é palco da entrada do neoliberalismo e das primeiras reformas laborais, né? E essa entrada do neoliberalismo se deu com um choque importante nas economias, que geraram uma condição de desemprego muito específica. Por quê? Porque nós combinamos na década de 90 esse primeiro momento de desarticulação institucional, uma situação de paralisia econômica e o resultado do baby boom dos anos 60. Nós éramos os jovens dos anos 90. Né? Nós que nascemos na década de 60, estávamos ali. Né? Ultrapassado alguns anos, né, a verdade é que o boom de commodities trouxe vantagens para toda a América Latina e para o Brasil, que foram aproveitadas por governos que se alinharam na sua característica distributiva, né? Então, nós tivemos uma melhoria substantiva, mas, a partir principalmente de 2013, o último e para mim, o que completa, não é? O novo modelo tecnológico nos atinge, né? Então, nós não temos um golpe ou uma situação de maior dificuldade no imediato 2008, 2009, né? Mas vamos ter os resultados da grande crise, né? Mais próxima a nós, agora do capitalismo, a partir de 2013. E a partir de 2013, toda a América Latina sacode econômica e politicamente, nos restando hoje um cenário de um mercado de trabalho que dista dos anos 90, porque nós não temos pressões demográficas, né? Então nós não temos mais aquele efeito de baby boom, o que faz com que nosso volume de desempregados ele seja alto, mas ele não vai crescer de maneira explosiva pela pressão de oferta de trabalho. Por outro lado, nós temos uma taxa de desemprego persistente, porque ela é uma taxa de desemprego tecnológica, né? Então, é uma liberalização ou uma liberação de força de trabalho continuada por conta da penetração desse novo estágio, que para mim é a terceira revolução industrial, claramente madura, né? Essa terceira revolução que se alinhava, não é? Desde os anos 70, do final, meados dos anos 70, e que amadurece, né, nos anos 90, mas que vai nos atingir de maneira plena agora. Então, nós temos uma outra sociedade, um outro capitalismo, né, e um outro mercado de trabalho, até porque o mercado de trabalho ele sempre reflete as necessidades de acumulação. Tá? Então, nós temos hoje, dadas outras condições produtivas, né? O que não significa dizer que a vida do trabalhador seja mais fácil ou mais difícil, ela é outra condição, né? E, recorrentemente, a classe trabalhadora é perdedora desse processo, né? Então, porque não tem força política, não é? Porque não tem articulação, porque não tem entendimento, porque não tem uma série de questões aí, requisitos necessários à luta, a verdade é que nós devemos enfrentar as condições que temos hoje no mercado de trabalho por, no mínimo, mais 5, 6 anos, de maneira aguda, e de maneira persistente ainda por uma década. Não vejo como não. Lúcia, a gente fez um passeio, você fez um passeio aí pelas principais características desde os anos 90, 30 anos de mercado de trabalho. E desde 2020, a gente tem a irrupção da pandemia do Covid-19
E há uma pergunta que ela é também muito corrente e legítima, de qual é o papel, se tem algum papel muito importante, a pandemia para a situação que temos hoje. Qual é a contribuição dela, se é que tem alguma, muito relevante para esse desenho que a gente tem hoje? A pandemia, em termos de mercado de trabalho, para a gente não estender muito essa nossa conversa para um plano que nós não vamos conseguir dar conta aqui, eu te diria o seguinte: todos hoje os analistas estão entendendo o evento, né, de expansão, de surgimento dos coronavírus como um evento que é originário na própria estrutura da sociedade capitalista atual, ou seja, a grande tensão que se gera sobre a natureza, né, nos traz esse tipo de ataque. Então, ao mesmo tempo que temos uma degradação e acidentes ambientais, nós temos o evento também, não é, das pandemias. A pandemia, ela tem a função, em primeiro lugar, a depender do locus, do espaço sociopolítico em que estamos, ela tem um poder de contenção populacional, certo? Ninguém pense que perder 610 mil vidas é algo, um ponto fora da curva, né? Ou seja, existe uma lógica de eliminação de sobrenumerários, pessoas que foram necessárias numa estrutura fordista, numa estrutura de larga escala, e que na atual condição do capitalismo deixam de ser, né? É duro esse tipo de reflexão, mas ela nos acompanha, né, desde lá do capital, né? Vamos combinar que isso aí não é nada mais, nada menos do que uma visualização do capítulo 23, né? Então, a pandemia, ela tem, sim, uma lógica de controle populacional. Por outro lado, a pandemia, ela tem acelerado a generalização tecnológica. Tá? Então, nós temos um processo de aceleração da absorção digital em todas as etapas produtivas e modos de produção, né? E uma expansão, uma generalização de um modo específico da tecnologia digital, que é a plataformização na vida das sociedades. Então, isso provoca um aumento de trabalho não pago e uma redução de trabalho pago. Tá? Então, isso acaba encaminhando as sociedades para um novo, vamos dizer assim, um novo ponto de equilíbrio, né? Entre volume de pessoas, de trabalhadores, comportamento de mercados, consumidores, forma de apropriação do tempo, lógicas de organização espacial, né? Enfim, nós temos a pandemia, para mim, o ponto mais importante dessa expansão sobre os mercados de trabalho, vem a ser justamente a aceleração, né, da incorporação tecnológica digital. E principalmente na sua forma de plataformização, né? Porque eu distingo a abrangência da tecnologia digital, né? Que é o grande marco do nosso tempo, da nossa revolução tecnológica, né? De uma forma específica de aplicação dessa tecnologia digital, que é a plataformização, né? Onde nós temos as informações e dados, na verdade, coletados da sociedade, que têm características, né, muito específicas, originadas da própria base, né, do próprio movimento sociopolítico-econômico que deu origem à digitalização. Portanto, ela necessariamente é militarizada, né, ela necessariamente é de vigilância, ela necessariamente é de rastreio, né?
ela é necessariamente ela é homogeneizadora, né? Então, essa pandemia, ela trouxe esses aspectos, né? E, claro, ela reflete uma crise, né? Uma crise de organização desse momento do capitalismo, né? Uma crise de organização entre o mercado de trabalho, né? E a reprodução social, né? Por isso, essas tensões entre morte e vida, essas tensões entre tempo trabalhado e tempo não trabalhado, essas tensões que se colocam sobre a economia do cuidado. Então, é algo complexo, né? E algo complexo que o movimento sindical, me parece, ainda está a se debruçar sobre o tema. Sim, sim. Vamos tratar especificamente da posição do movimento sindical sobre esse tema, mas antes eu queria voltar um pouquinho para você começou na nossa primeira conversa, na primeira pergunta, você falou, olha, esse desemprego ele tem uma componente tecnológica. Quando a gente fala de Covid, você fala da aceleração das novas tecnologias que vão sendo implementadas, que demorariam anos. Você tem um artigo em que você fala sobre o ensino, que quanto tempo demoraria mais para que a gente passasse a ter aula virtual com tanta naturalidade, e a pandemia simplesmente impôs, né? Muita coisa você tem tratado, até fica a dica aí para procurar em Lúcia Garcia e dar uma googlada, né? Para encontrar mais material dela, e a gente também pode publicar aqui no Saiba Mais. Mas eu queria que você destrinchasse um pouquinho mais essa economia de plataforma. O que salta mais aos olhos são as empresas como Uber e iFood, que a gente se encontra com elas, inclusive até presencialmente, né? Mas elas são as únicas tendências, elas são parte dessas novas tendências, elas são a única tendência. O que está existindo aí para o mundo do trabalho quando a gente fala de economia de plataformização? Então, né, a plataformização é uma grande tendência, né, no âmbito da tecnologia digital, em que há um recolhimento de informações, né, e um processo de gerenciamento dessas informações, né, sempre por um terceiro, né, e um processo em que a própria avaliação, a própria organização do processo de trabalho, não é? Ela está toda automatizada. Então, a plataformização, ela adentra a indústria de transformação, por exemplo, quando toda uma fábrica, ela informa para um sistema todos os processos e todos os seus procedimentos. Ela entra no comércio quando você tem um registro de todas as etapas e operações daquela atividade informadas para um mesmo sistema. E você tem, no âmbito de serviços, né, um processo que tem suas especificidades. Por que tem essas especificidades? Porque você percebe que quando nós utilizamos a Magalu, né, nós temos um produtor, um fornecedor e um consumidor tendo todos os seus processos de procura, de levantamento de produtos, de qualidade, sendo administrados por um proprietário de uma plataforma. Você percebe que quando nós estamos na indústria, nós temos um desenvolvedor que adaptou para aquela planta uma estrutura, né, virtual que é alimentada por todas as pessoas que estão dentro daquela planta. Agora, quando nós vamos para o âmbito dos serviços urbanos, o que os provedores de plataforma fazem é uma articulação entre fornecedor, consumidor e, muitas vezes, alguns trabalhadores que estão participando desse processo de alguma forma, né? Então, as plataformas de serviços, elas acabam tendo uma característica
bastante singular. Por quê? Porque elas estão alicerçadas não só numa base tecnológica, mas também num modelo de negócio onde a plataforma ela serve de intermediário de relações. E ela armazena e gerencia todas as informações destas operações. Né? Então, esse modelo de triangulação, que, na verdade, está descrito para os economistas no Varian, que é um manual de economia, né? Porque é um mercado de dois lados, né? Mercado de dois lados, que podem ser mercados trilaterais e quadrilaterais também, porque nós podemos ter, né, múltiplos participantes nesse mercado, mas ele tem uma condição: o proprietário da plataforma, ele gerencia e manipula as informações de todos os participantes. O que ocorre quando essas plataformas adentram os serviços urbanos é que os serviços urbanos praticamente não têm mobilização de capital. É basicamente trabalho que está sendo mobilizado ali. Tá? Então, essas plataformas, elas adentram os serviços e elas acabam cybercoordenando mercados de trabalho. Elas articulam e manipulam informações de um mercado de trabalho onde operavam pequenos produtores, né? A própria economia tradicional dos centros urbanos, da economia periférica, enfim, operava nesse mercado, e essas plataformas, elas adentram esses mercados, primeiro praticando dumping, baixando preços, né? Elevando o valor de remuneração dos trabalhadores que são atraídos para a plataforma, e à medida em que essas empresas, né, a empresa plataforma, ela constitui o que se chama de um ecossistema, né, que é um volume elevado de trabalhadores e um volume elevado de consumidores, elas têm poder de monopólio sobre esses mercados e exercem poder de monopólio, impondo tanto a donos de restaurantes, quanto a trabalhadores, quanto a consumidores, preços e condições. Né? E essa submissão, essa sujeição, né, é o que hoje tem constituído essa tirania das plataformas. Né? Ou seja, nós estamos, na verdade, nós trouxemos o gato da economia rural, ela veio operar no asfalto da Avenida Paulista, da Avenida Brasil, ou das grandes estruturas urbanas brasileiras. Então, há formas, o modelo de negócio da Uber e o modelo de negócio da iFood é absolutamente o mesmo, enquanto abstração da estrutura do negócio, de controle. Por quê? Porque ela explora a assimetria de informações, só ela, a empresa, tem informações, a manipulação de preços, né? Ela impõe formas de trabalho, que na sequência a gente conversa um pouco sobre essas formas de trabalho, e isso faz com que a plataforma ela tenha rastreado também todas as condições de precarização dos últimos anos, da entrada da tecnologia digital, né, e da sua normatização do ponto de vista de relações de trabalho, ela incorporou tudo na plataforma. Então, a plataforma é a quintessência, né, do que há de negativo na tecnologia digital. Há formas de reagir a isso? Eu não acredito, porque todas as características da plataforma estão relacionadas à origem dessa tecnologia digital. Então, por exemplo, né, Renata, eu e tu podemos montar uma cooperativa com amigos, tá? E construir o nosso aplicativo, mas nós vamos estar dependendo de um sistema GPS que está ligado ao sistema Navistar, que é coordenado pela economia norte-americana. Então, que independência tecnológica é essa? Tá? Que relação horizontal seria essa? Que liberdade seria essa? Não é? Que contagem do tempo e maleabilidade do tempo nós teríamos? Tem uma. Né? Essa é um fetiche, né? Diria que o fetiche da plataforma.
Ufa! E você falando sobre plataforma e indústria, eu me lembrei que até o termo plataforma, ele é um termo da indústria, né? Ele não é um termo que nasce nos serviços, ele não é um termo que nasce no comércio. E ele é presente na principal indústria, naquela indústria, na automotiva, né? Você tem as plataformas de veículo que são a maior parte do conteúdo tecnológico, que é o caro para a indústria, são as plataformas de construção desses veículos. Lúcia, a plataformização, ela surge nos países centrais, né? Nos países centrais, a seu ver, pelo que você acompanha, tem acompanhado, ela substituiu as formas anteriores de trabalho, ela convive. Qual é o arranjo que isso vai acontecer, em que vai se dando essa acomodação nos países centrais e como você vê essa mesma acomodação aqui para a periferia do capitalismo, que significa onde a gente tem relações de superexploração, a gente tem subdesenvolvimento, a gente não é tão dono dos nossos destinos quanto os países centrais, em resumo. Na verdade, nunca os trabalhadores tiveram condições tão semelhantes no globo, né? Então, aquela célebre frase, ou né, aquele apelo à unidade dos trabalhadores, ela faz mais sentido hoje do que fazia, né, na transição da primeira para a segunda revolução industrial. Né? Então, temos condições, a gente percebe pelos dados, pelas informações, pelas análises, que os trabalhadores, por exemplo, do leste europeu e da África e da América Latina têm semelhanças muito grandes em relação às suas condições de tempo de trabalho, de rendimento, de multiplicidade de vínculos, né? Necessidade de ter trabalhos, né? O que a Ursula Ulss chama de patchwork da renda, né? Ou seja, tem muitos vínculos diferentes para montar a renda familiar. Né? Então, há uma característica hoje, a tecnologia digital, ela tem uma característica genérica que é muito importante. Né? Assim como a primeira revolução industrial tinha como característica, não é? Uma aplicabilidade ampla, uma generalidade de aplicação, e a segunda revolução industrial trouxe a especialização tecnológica, a digitalização retomou a generalização tecnológica. Se nós fizermos uma recuperação do impacto da tecnologia na formação da classe trabalhadora, nós vamos perceber que os trabalhadores na primeira revolução industrial dividiam uma vida muito comum, viviam nos mesmos bairros, comiam a mesma comida, vestiam a mesma roupa, tinham o mesmo destino. A segunda revolução industrial, o que ela fez? Ela verticalizou a estrutura ocupacional. Né? Nós temos uma elite operária com a segunda revolução industrial, metalúrgicos petroleiros, né? Químicos e petroquímicos, para dizer o mínimo. O que faz a tecnologia digital? Ela uniformiza de novo a classe trabalhadora, né? Ela cria uma grande base de operários que trabalham sob o jugo do trabalho commodity, um trabalho muito semelhante. Né? De pouca diferenciação. E ela cria um novo crivo de qualificação, ou seja, muitos trabalhadores sabendo absolutamente quase a mesma coisa e poucos trabalhadores na ponta de elite ocupacional operária, que seriam quem? Os programadores, os designers, os criadores, enfim, dessa tecnologia digital. Né? Então, a tendência de uma aproximação das condições genéricas da classe operária entre a periferia e o centro. O que muda nisso tudo é esta nova geopolítica que nós estamos vivenciando. Né? Esta tecnologia digital, ela não significa que nós vamos ter sucesso por apertar um botão a mais ou a menos, ou tocar numa tela preta.
tá? Essa tecnologia digital, ela tem uma infraestrutura, e essa infraestrutura, ela está relacionada a não só a superfície, né, de comunicação, mas ela está relacionada à corrida espacial, ela está relacionada a muita pesquisa. Por isso que países como a China, por exemplo, abrem mão de tecnologia, de internet de superfície para ir para a pesquisa de fundo. Bom, o que isso vai fazer com periferia e centro capitalista? Ela vai mudar de lugar, periferia e centro capitalista, né? Qual o lugar do Brasil nessa estrutura, né? Parece óbvio, né? Nós não precisamos, uma criança hoje de ensino fundamental, ela vai dizer, nós estamos perdendo o nosso lugar. Por quê? Porque o lugar da América Latina e do próprio Brasil era um lugar possível na segunda Revolução Industrial. Tá? Era um lugar, nós nos industrializamos porque foi possível na segunda Revolução Industrial a periferia do mundo se industrializar por conta do movimento de descentralização das plantas industriais. Agora, houve autonomia e independência no nosso processo? Acho que, com exceção da Petrobras e da Embraer, pouco se pode dizer sobre. Tá? Embraer, WEG, enfim, Petrobras, que são empresas que caracterizam o avanço tecnológico no Brasil e que têm uma certa articulação com o desenvolvimento. Não é? Mas é possível o Brasil operar da mesma forma como operou na segunda Revolução Industrial, nesta terceira Revolução Industrial? Acho que esse é o grande debate do momento, né? E isso coloca uma cruz sobre, ou uma faca contra o nosso peito, né? Por quê? Porque grande parte dos nossos ouvintes hoje guarda uma fé de que pode voltar atrás, de que todo o nosso problema começou em 2015. E ele não começou em 2015. O nosso problema foi agravado porque as nossas lideranças políticas não perceberam o golpe e a virada, e o golpe, eu não estou falando do golpe institucional político, o golpe do capitalismo, a virada da grande crise 2008-2009, aquele momento de ruptura. Né? Tanto é que o grande movimento que nós tivemos no Brasil foi um movimento de operar na estrutura fiscal brasileira para estimular uma burguesia nacional, né, ou uma burguesia com alguma matiz nacional, para estender um certo crescimento. Bom, mas o mundo já era diferente, já era outro. Tanto mais hoje, 5 anos após 2015. Então, isso significa que a geopolítica está colocando novos desafios para a sociedade brasileira, sim. Né? E que essa tecnologia digital, nós não vamos ficar só fabricando chips, certo? Nós precisamos ter. Exatamente, né? A CEITEC agora está nessa discussão, mas assim, o que a gente pode dizer de estudo? Que nós temos um novo contexto do capitalismo, um novo contexto tecnológico, não é? Uma nova geopolítica e que impõe para os trabalhadores uma nova organização ocupacional. E desta organização ocupacional vem novas demandas de qualificação, ou alguém não está relacionando o desmonte da educação brasileira, a mudança do currículo do ensino médio brasileiro ao lugar projetado do Brasil nesse cenário. Né? Sim. Enfim, é muito curto tempo para falar de tudo. Não, a gente vamos seguir, e aí a gente vai continuar isso, talvez não nessa oportunidade, mas numa outra, fazendo uma divisão dos temas em que a gente possa aprofundar. Mas me ocorreu uma coisa, Lúcia, que eu acho que a gente perderia muito em não falar nesse momento,
porque no momento em que a gente grava essa conversa e no momento em que ela irá ao ar em algum sábado do mês de novembro, está acontecendo a COP26. E os recursos naturais, eles são extremamente disputados por essas mesmas economias, porque para fazer essa geração, essa plataformização, necessita-se muitos minerais, que são a base de um chip, a base de uma bateria elétrica, necessita-se de muita energia, o armazenamento em nuvem depende de uma quantidade de energia muito grande e constante e segura. Tudo isso, dependendo da forma, exige também muita água, e isso me lembrou o Elon Musk, que quando houve um golpe na Bolívia, né, que ele disse, olha, queremos o lítio e daremos golpe onde for, lidem com isso. Você acha que tem uma tangência, é possível estabelecer uma tangência entre essa plataformização e a disputa também por recursos naturais, só para a gente não deixar passar a COP26, que é tão importante? Acho que sim, né? Eu acho que isso já está também, já estava em algum momento, quando se discute escrito, articulado, dado uma base para a gente interpretar esse momento, quando a gente vai refletir um pouco sobre a chamada acumulação primitiva, né? Por quê? Porque a economia capitalista, ela depende de estruturas que estão fora da economia política, né? Então, ela depende de uma exploração da natureza cada vez mais intensa, né? Então, o locus e a geopolítica estão relacionados a isso, às grandes disponibilidades de recursos, né? Matéria-prima, recursos naturais, recursos energéticos para essa manutenção dessa nova forma de produzir. Né? Então, sim, agora, isto tudo, não é? Eu acho que essa discussão, esse debate, esse entendimento, né, que ele também é um privilégio para a nossa geração, né? Porque momentos de tamanha tensão quanto o momento atual ocorrem raramente, né? Ocorreram na década de 20, 30 do século passado, ocorrem hoje novamente, e elas permitem um redirecionamento, não é? Dos limites da economia, do lugar de desenvolvimento, do lugar do desenvolvimento na nossa reflexão, né? Na discussão de geopolítica e de paz, enfim, estão colocados para a nossa geração isso, né? Estão colocados para a nossa geração que tem um certo acúmulo, embora nós sejamos viciados, né, numa ideia de uma busca de uma harmonia de classes permanente, né, numa estrutura sindical, política, enfim, mas que nós estamos tensionados a pensar os limites disso tudo. Então, sim, o Musk tem um raciocínio muito, muito claro e muito expresso, muito explícito, não é? Dos segmentos capitalistas hoje, que são poucos, né? São poucos os capitalistas, há uma centralização muito forte do capital, portanto, estão e não temem mais a ninguém, né? É uma era também em que os discursos políticos são muito explícitos, né? Haja visto o que nós estamos passando no Brasil, né? As manifestações de banqueiros no Brasil, a manifestação, não é? E o Brasil, né, infelizmente, cada vez menos é interessante por sua capacidade de desenvolvimento da produtividade do trabalho e cada vez mais importante por ser um grande um grande fornecedor de matéria-prima e natureza para o mundo. Eu acho que isso é algo que provoca os brasileiros a pensar, porque nós temos que pensar em produzir, nós temos que pensar em elevar a nossa produtividade do trabalho, não é? Afinal de contas, o nosso PIB per capita já é o de 2007, não é? Então, não adianta a gente fazer meramente, montar o nosso grupo de Zap
não é, com os nossos memes e dizer que quando nós voltarmos ao poder, nós vamos erguer uma sociedade da distribuição. Nós precisamos ter uma preocupação com a estrutura produtiva e com a manutenção das condições naturais do Brasil e a manutenção da riqueza e o lugar da qualificação da força de trabalho no Brasil. Não? Acho que esses temas estratégicos, eles voltam à tona de uma maneira muito contundente. E cada um deles valeria uma conversa em um programa. Lúcia, eu vou fazer uma pergunta agora que é a que muitos que nos assistem, que nos acompanham, podem estar esperando, que é como o movimento sindical atua, quais são os desafios que são colocados, a seu ver, que atua junto do movimento sindical há décadas também, estão colocados. Como é que a gente olha essa realidade? Bom, eu iniciaria dizendo o seguinte: a reforma mais estratégica para nós é a reforma sindical. Tá? Nós precisamos ter uma condição de organização sindical que recupere o papel da classe trabalhadora como eixo organizador do movimento sindical em prol do afastamento da ideia de categoria. Tá? Precisamos recuperar o papel, Por que eu digo isso? Porque o assalariamento, ele é uma forma de trabalho, de relação de trabalho, que persistirá, mas perderá a sua centralidade. Portanto, se o movimento sindical ele precisa ter alcance, precisa ter abrangência, a reflexão sobre o que é a classe trabalhadora ela é central para esse movimento sindical. Tá? Então, nós precisamos recuperar isso. Tá? E me parece fundamental que o movimento sindical, que sempre teve suas linhas políticas diversas, sua diversidade, enfim, mas recupere a necessidade de reflexão sobre os temas estruturais da sociedade. Tá? Então, é muito frustrante, né, para não dizer outra coisa, quando nós percebemos que nós estamos correndo atrás de uma pauta, que é uma pauta que está sendo imposta e que é uma pauta defensiva. Né? Nós deveríamos ter condição de entender o jogo, né, entre capital e trabalho, os problemas afeitos à estrutura ideológica e à agressão da natureza, né, trazer a pauta, a incorporar os temas de toda a classe trabalhadora, do ponto de vista de gênero, das relações racializadas, da juventude, para dentro da estrutura sindical, para que nós possamos ser propositivos. Enquanto o movimento sindical não for propositivo e ele não falar de verdade para a classe trabalhadora de uma maneira mais ampla, não me parece que nós vamos recentralizar o poder sindical, enfim, na maneira como é necessário para a melhoria do bem-estar social, né? Para a melhoria da qualidade de vida no Brasil. E dentre todos os movimentos sociais, o único que pode fazer isso é o movimento sindical. Porque é o único que tem condição de recuperar o lastro classista para todas as outras dimensões da vida. Né? Então, me parece que o movimento sindical precisa se repensar. Né? E esse se repensar está relacionado com uma reforma sindical discutida, ampla, enfim, mas que precisa rever, não é, e abandonar o conceito de categoria. Explica melhor isso, Lúcia, porque, desculpa te interromper, mas eu ia refazer essa pergunta pensando esse ponto. Nós temos a geração que a gente tem de sindicalistas, sejam eles mais jovens ou sejam eles mais velhos, eles não conhecem outra realidade, nem eu e nem você, que não seja a realidade do trabalho sindical por categorias. Então, é muito abstrato esse pensar fora disso. E como você tem trabalhado com isso, tem falado sobre isso, eu queria que você trouxesse um pouco mais os elementos da diferença entre trabalhar por categoria e trabalhar focado na classe.
Vamos usar um exemplo muito concreto e muito próximo nosso aqui. Não é? A central, ela procura ter uma visão mais ampla do que uma categoria em particular, em específico. Não quer dizer que quando você está defendendo o interesse de classe, você não respeite a especificidade de várias formas de trabalho. Mas veja bem, a tendência da tecnologia digital é ela cada vez mais eliminar as diferenças entre as formas de trabalho. Ou seja, o sujeito que vai trabalhar numa determinada condição, num determinado segmento, ele vai ter condições de trabalho muito semelhantes a um trabalhador que está em outro segmento produtivo ou em outra área da produção. Tá? As condições são muito semelhantes. Se as condições são muito semelhantes, a nossa luta não pode ser unificada. Tá? Então, a ideia de trabalhar classe, de trabalhar, por exemplo, vamos tomar aqui um tema como uma universidade. Uma universidade pública hoje, nós temos professores, servidores e terceirizados. Tá? Todos são trabalhadores da educação, mas são três paralelas que jamais se encontram, que jamais se unem, que jamais discutem o papel da educação na sociedade. Tá? Então, essas questões vão se aprofundar nos próximos anos. A necessidade da unidade na luta, na unidade das demandas sociais, a capacidade de conversar, de dialogar com a sociedade. Os trabalhadores, a estrutura verticalizada que nós temos hoje, ela é uma estrutura que está muito relacionada com a segunda revolução industrial. Né? Essa hierarquia ocupacional, né, que nós temos hoje está muito relacionada com aquela estrutura fordista que está sendo superada. Tá? Então, antecipar essas questões todas, refletir sobre essas tendências, me parece central. Né? Então, a busca dessa unidade, dessa visão de classe, significa também o sindicato incorporar as associações não assalariadas que trabalham num determinado segmento produtivo, né? Significa incorporar várias formas de trabalho. Na verdade, o Brasil já teve experiências dessa natureza, né? O Conselho Geral dos Trabalhadores, décadas de 50 e 60, trabalhava de uma maneira mais unitária do que nós temos hoje por categoria. Tá? Então, essas questões elas estão sendo colocadas em jogo. Agora, é evidente, né, Renata, que uma geração toda é educada, né, de maneira a pensar que um servidor público de uma Secretaria da Fazenda nada tem de relação e realidade, vida próxima a um servidor de nível médio, né, de uma estrutura de serviços públicos, isso precisa de uma grande destruição de cultura, não é? De uma grande renovação. Nós estamos aí trazendo essa visão cada vez mais particularizada e fragmentada há muitos anos. Né? E para além dessa questão, né, para além da questão de uma visão mais classista, né, e menos isolacionista, nós temos o grande tema da incorporação da juventude no movimento sindical. Né? A juventude hoje tem as portas cerradas, postigos cerrados, não há nada que possa, hoje a impermeabilidade do sindicato aos jovens ela é visível, não é? E quando um jovem provoca o seu dirigente mais velho, muitas vezes o que acontece constrói um seminário para a juventude. Os jovens estão nos dizendo, nós não queremos seminário, nós não queremos secretaria de juventude, nós queremos poder, nós queremos estar na direção sindical. Né? São questões que estão colocadas para a nossa época. Difícil de ouvir,
muito mais de fazer, né? Mas, enfim, são os temas e são temas interessantes, e é um momento interessante do ponto de vista de que viver um momento revolucionário é revolucionar-se, né? Então, nós precisamos nos revolucionar. E radicalizando um pouco, né? Um movimento sindical novo é um movimento que quer uma assessoria nova também, né? Então, isso acaba nos atingindo, né? E a gente percebe o quanto nós somos refratários à mudança também. Sim, claro, é do ser humano também, né? A gente tem uma certa insegurança quanto ao futuro e quanto às mudanças. Lúcia, a gente não esgotou, você quer o nosso roteiro, mas eu já vou deixar aqui, já vou partir para os nossos finalmente, para a gente manter esse nosso trabalho para outras oportunidades em que a gente possa explorar um pouco mais a questão das economias de plataforma, e a gente não explorou vários outros aspectos, né? Dentre eles a questão da renda, o que está acontecendo com a renda do trabalhador, por que a gente não consegue mais ter um emprego e esse emprego tem um salário que faça a manutenção da vida, né? Como é que a gente pensa isso tudo diante de todas essas outras questões que você colocou, apontando as tendências para o futuro? Então, muito obrigada por ter estado com a gente aqui hoje e vai ter mais convites, com certeza. Obrigada, e me desculpe por ter me prolongado, né? Eu acho que durante, enfim, né? Eu acho que são temas complexos, são temas instigantes, né? Mas a gente precisa também pensar que o novo, ele está batendo a nossa porta, né? Então, ele não consegue se estabelecer porque o velho não quer morrer, né? Então, esse processo é um processo que vai nos acompanhar, vai acompanhar a nossa geração, né? O mundo não vai acabar no ano de 2022, né? Tenha fé, o povo aguenta, né? Ele precisa muito, acho que nós temos uma necessidade de sermos dirigentes melhores, assessores melhores, e acompanharmos essas mudanças, enfim, para que esse novo, na verdade, venha raiar aí rapidamente, pelo menos daqui a uns 20 anos, nós possamos ter uma sociedade com contornos mais definidos e mais promissores, né? Tomara. Obrigada. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Seguimos.